para vocês? Sim, vocês estão sempre preparados, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Para iniciarmos, nós precisamos de nossa oração, não podemos esquecer de orar. Então, aí onde você está, feche o seu olhinho para nós brincar, tá bom? Vamos lá. Papai do céu, te agradeço por minha vida, por minha saúde, obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amores, já oramos, então vamos lá para a nossa aula de hoje. O que é que vai ter na nossa aula de hoje? Será que vocês sabem? Nós estamos na semana do folclore. Vocês lembram que tia Kátia preparou para vocês uma abertura linda e falamos sobre o folclore? Vocês lembram? Vocês lembram o que é folclore? Folclore é todo o conjunto de costumes do povo brasileiro. Do folclore brasileiro que tia está falando. Como o quê? Lendas, cantigas, brincadeiras, jogos, músicas, tudo isso faz parte do folclore brasileiro. E essa semana a tia vai trazer para vocês algumas lendas do folclore brasileiro, como a Iara, o Boto, o Saci, o Curupira, e tia vai trazer algumas cantigas para vocês também, tá bom? Essa semana vai ser muito divertida, hein? Muito legal! Como tia falou, tia vai trazer cantiga popular para vocês. Então hoje nós vamos aprender uma cantiga popular. Você sabe o que é cantiga? Cantigas são as músicas que as pessoas cantam, que as pessoas criam, como essas que tia vai mostrar para vocês, tá? Que faz parte do folclore brasileiro. Não é legal? Então fica ligadinho, tá? Vamos lá para a nossa cantiga de hoje. Nossa cantiga de hoje é Pirulito que bate-bate. Você já conhece essa cantiga? Ela faz parte do folclore brasileiro. Então vamos lá cantar a cantiga junto com a tia? Tia que é bem bonitinho a animação. Vamos lá! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ele, quem gosta dela sou eu. Mais uma vez! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ele, quem gosta dela sou eu. Muito bem, meus amores! Já cantamos a nossa cantiga de hoje. Fica ligado para você aprender, tá? Vamos lá para a nossa aula. Meu Deus, como tia falou, essa semana nós vamos aprender cada dia uma lenda. E hoje nós vamos aprender a lenda da Iara. Vocês sabem quem é a Iara? Ó? Como vocês estão vendo, ela é uma sereia. A Iara é uma sereia, pessoal. E a Iara faz parte do folclore brasileiro. A Iara é uma sereia que vive no Rio Amazonas. A Iara é uma sereia muito linda, muito encantadora, que tem, ó, os lindos cabelos longos, os olhos castanhos e tem um canto encantador. Ela tem um canto lindo, pessoal, que hipnotiza as pessoas com seu canto, tá? Ela é especial, essa Iara, hein? Ela é muito legal. E hoje ela vai levar vocês para a nossa aula de hoje. Ela vai dar aula junto com a tia. Então presta atenção nessa Iara hoje, hein? Ela vai estar junto com vocês na aula de hoje. Como a tia falou, a Iara é uma sereia muito vaidosa. Como a tia falou, ela gosta de ficar sentada à beira do rio, ó, penteando seus lindos cabelos e cantando seu lindo canto. Ela é encantadora, essa Iara, hein? Ela adora cantar o seu canto que hipnotiza as pessoas maldosas. Ela também traz as plantas e algas do fundo do rio para curar os animais com enfermidades. Olha como ela é legal. Ela é doce e encantadora e ela é a sereia do folclore brasileiro. Tá vendo como tia falou? Cada dia tia vai trazer um conto. E hoje tia trouxe a história da Iara, dessa sereia bem legal que vai nos levar para a nossa aula de hoje. Presta atenção. Para onde ela nos levou? Para a letrinha V. Essa é a letrinha que nós vamos estudar hoje. Tá vendo? A Iara trouxe a letrinha V. Você já conhece a letrinha V? Tia trouxe aqui as formas da letrinha V. Maiúscula, minúscula, cursiva, de forma. Aqui são todas as formas que a Iara trouxe para você da letrinha V. Então presta atenção como a tia falou. Maiúscula, minúscula, cursiva, de forma. Essa é a letrinha V. Presta atenção. Para onde a Iara vai nos levar? Para a família da letrinha V. Como a tia falou, a Iara nos trouxe, ó, para a família da letrinha
faz vi. A letrinha V mais a letrinha O faz vó. A letrinha V mais a letrinha U faz vu. A letrinha V mais a letrinha A, tio e O faz vão. Agora pronuncia junto com a tia. Vá, vé, vi, vó, vu, vão. Mais uma vez. Vá, vé, vi, vó, vu, vão. Muito legal, né, pessoal? A Yara nos trouxe a familhinha da letrinha V. Entenderam direitinho? Vamos lá. Para onde a Yara vai nos levar? Nossa, a Yara nos trouxe a figuras com a letrinha V. Será que você já entendeu? Ela nos trouxe essas figuras e vocês vão ter que ver a escrita de cada figura, hein? Preste atenção. A Yara só vai aparecer quando vocês terminarem tudo isso aqui. Quando vocês verem a escrita de cada palavra, que vai mostrar o desenho e vocês vão ver a escrita da palavrinha, tá? Mas aí, quando eu mostrar o desenho, você fala a palavrinha, tá? Depois a Yara vai aparecer no finalzinho, se você tiver acertado tudo. Ela vai participar assim. Vamos lá. A primeira figura que a tia trouxe é uma vela. Ali a palavrinha, ó, tá vendo? Já está lá. A palavrinha vela. Vela começa com a letrinha V. V de vela. Aqui é escrita, ó. Vela. Você acertou? Agora o tia quer que vocês digam que imagem é essa. Que figura é essa? Será que vocês vão acertar agora? A primeira tia já mostrou. Isso aqui é o quê? Um vaso. Muito bem. E vaso inicia com a letrinha V. Muito bem, ó. Ele lá em cima. Vaso. Vaso inicia com a letrinha V. Muito bem, vocês são espertos, hein? Vamos lá para a próxima figura agora. Quero ver se vocês sabem. É com a letrinha V. Violeta. Muito bem. Essa é a plantinha violeta. E violeta inicia com a letrinha V. V de violeta. Vocês acertaram, hein? Vamos lá para a próxima. E essa figura aqui? Vovó. Muito bem, meus amores. Vovó inicia com a letrinha V. V de vovó. Vovó inicia com a letrinha V. V de vovó. Vamos lá agora para a palavrinha vovó. Olha ela aqui. Como a tia falou, vó. Inicia com a letrinha V. Muito bem, vocês estão acertando tudo, hein? Agora que figura é essa? Violão. Vocês acertaram, hein? Muito bem, meus amores. Violão. E aqui está a palavrinha violão. Vocês estão vendo a escrita? Inicia com a letrinha V. V de violão. Muito bem. E essa figura aqui? A menina está jogando vôlei. Vôlei inicia com a letrinha V também. Aqui, ó. V de vôlei. Então, todas essas figuras que tia trouxe, todas elas iniciam com a letrinha V. E tia trouxe a escrita de cada palavra para vocês verem, tá? Então, foi vela, vaso, violeta, vovó, violão e vôlei. Todas elas iniciam com a letrinha V. Será que a Yara vai aparecer para dar os parabéns a vocês? O que é que vocês acham? Ela apareceu! Vocês acertaram tudo e a Yara veio dar os parabéns a vocês. Parabéns, hein, pessoal? Parabéns da Yara para vocês. O que é que nós vamos fazer agora? Nossa atividade de casa. Como a tia falou para vocês, hoje nós conhecemos a letrinha V. Acabamos de ver a letrinha V, sua familhinha, algumas palavrinhas. E agora, para mostrar que você aprendeu direitinho, você vai fazer sua atividade. Que está no livro de português, tá, pessoal? Sua atividade está no livro de português, na página 102. A partir da 102, ó. Que diz assim: observe a movimentação da letra V, a letrinha que nós aprendemos hoje. Depois, copie o V e as sílabas. Você vai copiar a letrinha V com a familhinha, tá?
Todas elas. A letrinha vem depois da família. Na próxima questão está dizendo assim, desenhe o que se pede. Tem duas palavrinhas aqui com a letrinha V. Você vai ler e vai desenhar o que se pede, tá bom? Na página 103 está dizendo assim. Identifique nas palavras abaixo as sílabas vá, vé, vi e vou. Vá, vé, vi, vó, vu. Depois, pinte observando a seguinte legenda. Você vai pintar de azul a sílaba inicial, de vermelho a sílaba do meio e de verde a última sílaba. A sílaba inicial de azul, a sílaba do meio de vermelho e a última sílaba de verde. Vamos lá para a primeira palavrinha. Vá, você vai pintar de azul. Cá, você vai pintar de verde, que é a última sílaba. Vá, você vai pintar de azul. E cá, você vai pintar de verde, que é a última sílaba. A palavrinha que tiver 3 sílabas, você vai pintar a primeira de azul, novelo, a do meio de vermelho e a última de verde. Entenderam, pessoal? A primeira de azul, a do meio de vermelho e a última de verde, tá? A que tiver 2 sílabas, você pinta da forma que te mostrou faca. E a que tiver 3 sílabas, da forma que te mostrou novelo, tá bom? Todas elas. Bem direitinho. Na última questão está dizendo assim, copie o nome das crianças na forma cursiva, de acordo com a numeração. Ó, tem várias crianças com a numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai escrever o nome de cada criança de acordo com a numeração. Aqui, ó, Vânia, Vânia é a número 1. Então, você vem no número 1 e escreve o nome dela, Vânia. Número 2, Vinícius. Você vem no número 2 e escreve o nome dele, Vinícius, tá bom? E assim com todas as palavrinhas, tá, pessoal? Entenderam direitinho? Vamos lá para outra atividade, tá? A outra atividade que a tia tá mandando para vocês é a atividade da cantiga, tá? Tia não mostrou a cantiga para vocês hoje? Como a tia falou, cada dia uma cantiga, hoje nós temos a cantiga do pirulito que bate baixo. Não foi assim? Pronto, você vai responder a atividade de acordo com a cantiga. Na primeira questão está dizendo assim, pinte os espaços no texto. Quantas palavras tem o texto? Você vai ler, aqui tem a cantiga que a tia está falando. Você vai contar quantas palavrinhas tem e vai colocar o numeral ao lado, tá? Na terceira questão está dizendo assim, a primeira palavra do texto é pirulito que bate baixo. Então a primeira é pirulito. A primeira é pipa. Pirulito, sim, você vai marcar um X na palavrinha pirulito, tá bom? Na quarta questão está dizendo assim, a palavra pirulito tem quantas sílabas? Você vai contar quantas sílabas tem a palavrinha pirulito. Vamos contar junto com a tia. 1, 2, 3, 4. A palavra pirulito tem 4 sílabas. Então, você vai marcar a opção 4 sílabas, tá bom? Fazendo um xizinho. E na quinta questão está dizendo, a primeira sílaba da palavra pirulito é... Qual é a primeira sílaba da palavra pirulito? Pi. Então, você vai marcar aqui, ó. Vai procurar o P com I e vai marcar, tá? Tem pá, tem pi, tem pé, tem pó e tem pu. Mas é pi, ok? Muito bem. E tia trouxe também, meus amores, uma atividade da Iara para vocês, tá? Ó, da Iara, do conto que tia contou hoje para vocês, da lenda que tia contou. Foi a lenda da Iara. E você vai fazer a atividade, tá? Essa atividade está dizendo assim. Vamos fazer uma colagem? Complete o desenho colando no rabo da sereia. Casca de ovo, ou raspinha de lápis, ou papel laminado, ou lantejoulas. Você vai usar sua criatividade para fazer a cauda da sereia, com o que você tiver na sua casa, tá bom? Tia deu algumas opções, você pode usar uma dessas opções. E essas, como tia mostrou para vocês, ó. Tia vai usar a opção das raspinhas de lápis. Como você vai fazer, ó? Só na cauda da sereia, tá? Você vai pegar a raspinha, o apontador, ó. Fazer a ponta, não sai a raspinha do lápis, ó. Você pode usar essa rasquinha do lápis para
preencher aqui o rabinho da Yara, tá? Usando sua criatividade, tá bom? Pra ele ficar bem bonito. Então, você pode usar a raspinha, como a tia falou, e você cola o rabinho da Yara, ó. Deixa eu tia mostrar pra vocês. Como a tia mostrou, faz com o apontador, tá certo? E vai colando, ó. Ó, tá vendo? E você vai colando várias raspinhas de lápis até preencher o rabinho todo da sereia. Tá vendo como vai ficando? Tia trouxe uma aqui, já que tia montou pra vocês, ó. Ela prontinha como fica. Mas antes de você fazer isso, você tem que pintar ela, deixar ela bem bonita. E no final você faz a ornamentação do rabinho dela, tá certo? Primeiro pinta ela pra ela ficar bem bonita. Não deixar ela lá sem cor, não. Coloca uma corzinha na sereia. Depois ela fica assim, ó. Ó como ficou linda. Então tinha criado vocês lindas assim, tá? Todas lindas, tá certo, meus amores? Então, pessoal, todas essas atividades, como tinha mostrado, a gente quer que vocês acabaram de fazer, ó. Todas essas atividades vão estar aqui, ó, na bolsinha de vocês, tá? Que tia tá mandando do folclore, tá certo? Todas essas atividades e tudo que vocês precisarem vai estar aqui. Então, todos os dias vocês pegam as atividades na bolsinha de vocês, tá certo? E tudo que vocês forem precisar para usar, tia tá mandando na bolsinha, tá certo? Não é linda a nossa bolsinha? Vocês gostaram? Tia tá mandando para vocês, tá certo, meus amores? Então, vocês gostaram da aula de hoje? Foi muito legal, não foi? Com a participação da nossa Yara, o nosso conto que aprendemos hoje, a lenda da Yara. Então, foi muito legal, né? Então, vamos nos despedir da Yara, pessoal. Vamos dar tchau pra Yara. Todo mundo dando tchau pra Yara. Tchau, Yara! Muito legal, não foi? Já nos despedimos da Yara. Amanhã tem outro conto pra você, tá? Então, beijo, meus amores, e até a próxima aula.